Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, gostaria de desejar uma feliz Páscoa para todos vocês. E nesse domingo de Páscoa, a gente dá continuidade no nosso curso de Reiki nível 1. E hoje, pessoal, eu trago para vocês um pouco sobre a história do Reiki. A gente vai falar um pouco hoje sobre 3 pessoas muito importantes na história do Reiki, que são Mikao Usui, que foi o seu fundador, Sujiro Hayashi, que foi um de seus alunos e que posteriormente deu continuidade no trabalho de Mikao Usui após a sua morte, e a Avaio Takata também, que foi uma peça muito importante porque foi ela quem trouxe o Reiki para o Ocidente. Dentro desse contexto, pessoal, assim, resumidamente, porque eu vou tentar me deter mais nas questões mais importantes, tá? Todo esse conteúdo tá na apostila de vocês completinho, então vocês podem ler, qualquer dúvida vocês me peçam, tá? Mas eu vou me deter mais nas questões mais importantes, até para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, dentro desse contexto, pessoal, a gente vai falar também sobre esse resgate histórico, né? Onde a gente já sabe que pesquisas recentes mostram que existem algumas informações na história do Reiki que não são verdadeiras, tá? Então, conforme eu for falando, explicando para vocês a história, eu vou falando um pouquinho sobre o que é verdade e o que não é verdade, tá? Então, pessoal, o Reiki, ele foi redescoberto por Mikao Usui no ano de meados de 1919, tá? Por que a gente fala que ele foi redescoberto? Só para fazer uma pincelada na história. Na verdade, pessoal, porque o Reiki, ele é muito mais antigo do que a gente imagina, tá? Na verdade, existem pesquisas, existem teorias recentes que mostram que povos e civilizações muito antigas já utilizavam essa técnica, tá? Claro, com outros nomes, né? Mas é a mesma energia universal, que sempre existiu, na verdade, né? Existem algumas pesquisas recentes que apontam, né, que na civilização antiga de Atlântida, aquele povo perdido que foi submerso, né, que lá eles já utilizavam essa técnica, com outro nome, claro, né, porém, infelizmente, foi perdido, se perdeu junto com essa civilização. Então, pessoal, já existem informações de que o Reiki é muito mais antigo do que a gente imagina, tá? Mas não vou me deter muito nesse assunto, tá? Vamos falar a partir de 1919. Então, Mikao Usui redescobre o Reiki lá no Japão, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre Mikao Usui para vocês saberem quem é essa pessoa maravilhosa, iluminada, esse nosso mestre. Mikao Usui, ele nasceu em 15 de agosto de 1865, tá? Inclusive, pessoal, essa data, dia 15 de agosto, que é o nascimento dele, também é a data que a gente comemora o dia do Reiki, tá? Então guardem bem essa data, 15 de agosto, tá? Por volta dos 12 anos de idade de Mikao Usui, ele foi para o monastério budista Tendai, budismo Tendai. Por lá ele ficou um tempinho e depois ele se tornou monge budista, tá? Porém, pessoal, ele era monge, mas ele era da comunidade, tá? Ele não vivia lá no monastério, ele vivia uma vida comum, normal, como qualquer um, tanto que ele se casou, ele teve filhos, tá? Então ele era uma pessoa normal, tá? Apesar de ter sido monge. Ele também, na adolescência dele, ele também praticou artes marciais, tá? Que era um costume muito importante, né? Lá no Japão. E, pessoal, assim, ele tinha um propósito na vida dele, que ele foi muito em busca de uma resposta. Ele queria saber qual era o propósito e o sentido da vida. Então, ele passou a vida dele toda em busca dessa resposta.
Então ele era uma pessoa que ele tinha uma sede muito grande de conhecimento, ele era uma pessoa muito inteligente também. E então ele fez várias viagens para fazer pesquisas, para estudar. Então ele estudou muito a medicina tradicional chinesa. Ele estudou várias religiões, questões de religiões, de vários tipos de religiões, né, do mundo, para entender essa questão religiosa também, né? E ele estudou também astrologia, numerologia. Nossa, são várias coisas de conhecimento que ele tinha, tá? No decorrer do tempo, ele imaginou que o sentido da vida seria ser feliz sem precisar se incomodar, se preocupar com nada, né? Ele imaginava que seria isso. Em uma das viagens que ele fez, nessas pesquisas, esses estudos dele, ele encontrou um guru, tá? A gente sabe que lá no Oriente, os gurus são muito respeitados, né? O que eles falam são muito respeitados, né? Eles levam muito a sério. Então ele viu uma oportunidade de perguntar pro guru qual seria o sentido da vida, qual é o propósito da vida. Ele perguntou pro guru, né? E aí o guru respondeu para ele que para ele descobrir o sentido da vida ele precisaria morrer. E nossa, pessoal, assim, a vida dele já não estava indo muito bem, tá? Ele estava com algumas questões pessoais já, a vida dele financeira também já não estava indo muito bem, porque na época ele trabalhava com um político que era deputado lá no Japão, que futuramente depois se tornou o prefeito lá do Japão, de Tóquio, que é onde ele morava, né? Mas naquela época a vida dele não estava indo muito bem, nem financeiramente, assim. E aí, com essa resposta do guru diante de uma pergunta que era o propósito da vida dele, assim, que ele estava em busca constantemente, ele viu a sua vida desmoronar. Ele entrou, assim, numa questão interna muito profunda. Ele ficou muito deprimido, muito desanimado com essa resposta, né? Ele pensou, meu Deus, mas será que é isso? Será que é só isso, né? Então, pessoal, aí ele decidiu, lá no Japão existe, até hoje, inclusive, um monte sagrado, lá no coração do Japão. Esse monte se chama Monte Kurama, tá? É um monte sagrado, muito importante lá do Japão, onde os monges vão lá para meditar, enfim, né? E hoje, esse monte é muito importante na história do Reiki, porque foi lá que o Reiki foi redescoberto, tá? Então, ele é muito importante para o Reiki, esse Monte Kurama. O Mikao Usui resolveu, diante daquela resposta do guru, ele resolveu que ele iria para o Monte Kurama, jejuar e meditar até morrer. Foi o que ele decidiu, assim. Vai ver como era importante para ele, né? Então, foi o que ele fez. Ele foi para lá, meditou, jejuou. E no 21º dia de meditação, dizem, né, na história, que ele recebeu a iluminação. Então, ele recebeu uma luz. A gente não sabe exatamente como que isso aconteceu, tá, pessoal? Mas os relatos são esses, que ele recebeu uma iluminação, ele visualizou os símbolos do Reiki e teve uma intuição de como utilizar, enfim, né? E aí ele testou nele primeiramente, ele viu que realmente funcionava, ele melhorou, naquele momento ele já se reavivou, ficou bem. Então, nesse momento ele resolveu voltar para a família dele, para a casa dele, e aí ele aplicou o Reiki na família dele. Aí ele viu que realmente funcionava. Aí ele pensou, não, eu preciso levar esse conhecimento para as outras pessoas, eu preciso ajudar outras pessoas com isso, né? Não posso guardar isso só para mim.
E aí ele resolveu abrir uma clínica lá em Tóquio, tá? Essa clínica se chama Uzui Shiki Reiki Ryoho, tá? Essa foi a primeira clínica que Mikao Uzui criou, tá? Ali por volta do ano de 1921, 22, eu não me recordo muito bem, teve um terremoto muito forte lá em Tóquio e que teve muitas vítimas, muitas pessoas que ficaram feridas, outras que morreram, né? E Mikao Uzui resolveu ir até as pessoas, né, até os feridos desse terremoto, para ajudar com a técnica do Reiki. Então, ele foi até lá, aplicou o Reiki nos feridos, nas pessoas, e foi assim que ele ficou conhecido lá no Japão, diante dessa tragédia que aconteceu. As pessoas viram que realmente aquelas pessoas melhoravam, e aí foi que ele ficou conhecido. E aí a clínica dele começou a encher de pessoas, né? Mas aí o que aconteceu, assim, começou a acontecer? Ele começou a perceber que as pessoas iam até a clínica dele para receber tratamento, porém elas sempre voltavam. Elas melhoravam daquele problema, mas elas sempre voltavam. Por quê? Como eu falei num outro vídeo, né? Elas voltavam na rotina delas, naqueles hábitos que elas já faziam, e voltavam a adoecer, porque não existia a mudança interna, né? Então a doença voltava. E aí elas sempre voltavam na clínica dele. Então ele decidiu que ele tinha que ensinar o Reiki, que ele tinha que ensinar as pessoas a se autocurar, porque só dessa forma elas iam conseguir realmente se curar e não iam mais voltar. Elas iam entender como que elas tinham que se autocurar e iam parar de voltar naqueles hábitos. Elas iam ter realmente aquela mudança interna necessária para se curar, né? Então, o propósito dele foi esse, então, de ensinar o Reiki, né, para outras pessoas. Como é que ele fazia quando tinha pessoas que tinham interesse em aprender o Reiki? Eles faziam aquele sistema de troca, tá? Você quer aprender o Reiki? Você vai vir trabalhar comigo. Eu vou te ensinar o Reiki e como forma de pagamento, você vai vir na minha clínica e você vai aplicar o tratamento nas pessoas. Então era dessa forma que funcionava na clínica dele, era essa troca. Ele não cobrava pelos ensinamentos, porém ele pedia que os seus alunos ajudassem as outras pessoas. Então era essa a forma. Então, pessoal, a maioria dos pacientes de Mikao Uzui que se tornavam seus alunos, tá? E posteriormente ajudavam nos tratamentos na clínica dele. E foi assim que Mikao Uzui conheceu o Sujiro Hayashi. O Sujiro Hayashi, pessoal, ele era um médico aposentado da Marinha Imperial Japonesa, tá? Então, ele resolveu aprender o Reiki com o Mikao Uzui. E após a morte de Mikao Uzui, que foi no ano de 1925, ele e mais 2 alunos de Mikao Uzui assumiram a clínica dele. Porém, pessoal, até essa é uma questão muito importante para vocês entenderem o que acontece. Como o Sujiro Hayashi ele era militar e ele também era médico, primeiro, foi ele que criou as posições de aplicação de Reiki. Então, as posições que a gente conhece de aplicação, tanto as posições quanto o tempo de aplicação, quem criou foi o Sujiro Hayashi, por ele ser médico. Então, a questão também de se aplicar o Reiki em macas também foi criado por ele ser médico. Ele achava mais fácil criar posições de aplicação, né, de Reiki, e para a pessoa ficar mais confortável também ser em macas. Então, isso é uma coisa importante que vocês têm que entender,
que não é algo que veio de Mikao Usui. Mikao Usui, ele aplicava o reiki intuitivo. Não foi ele que criou as posições. Ele pegava uma pessoa, botava sentada numa cadeira e ele aplicava o reiki onde ele sentia que era necessário. Não tinha essa questão de posições, de tempo, tem que ficar 3 minutos, tem que ficar, sabe? Não existia isso. Mikao Usui era intuitivo. Então, quem cria as posições de aplicação foi Sujiro Hayashi, tá? Outra questão também que foi criada pelo Sujiro Hayashi foi a questão dos cursos de reiki serem divididos em níveis. Como ele era militar, né, ele era todo certinho, gostava das coisas todas bem organizadinhas, ele que criou essa questão dos níveis do reiki para ser mais fácil de ensinar, de aprender, né? E não foi também de Mikao Usui, tá? Então tem que ficar claro que essas duas questões quem criou foi o Sujiro Hayashi e não Mikao Usui, tá? O que acontece então? O Sujiro Hayashi até tem uma curiosidade sobre ele que poucos professores de reiki contam, que como ele era aposentado, né, ele era militar aposentado, na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para participar da guerra de novo. Como ele já era reikiano, ele já fazia todo esse trabalho para ajudar as pessoas, ele recusou ir para a guerra, porque ele pensava, não, eu não vou matar pessoas, né? Só que aí, pessoal, tem uma questão lá no Japão, que ainda existe, inclusive, muito forte, que quando o homem ele se sente com a honra dele violada, né? Ele se sentiu com a honra dele violada, porque ele era militar, mas ele decidiu não ir para a guerra, né? Então ele na cabeça dele ele sujou a honra dele com essa decisão dele. Então lá no Japão existe essa questão de quando a honra do homem é violada, enfim, eles decidem se suicidar, né? Então eles, inclusive, eles contam isso para a família da decisão deles, marcam a data e cometem o suicídio para limpar a honra deles. E foi o que Sujiro Hayashi acabou fazendo no final ali. Ele acabou se suicidando porque ele se sentiu com a honra dele suja por não ter ido para a guerra quando convocaram ele. Essa é uma curiosidade da história do reiki que poucos professores contam. Porém, antes disso, né, aí vem a história da Avaio Takata, né? A Avaio Takata, ela era havaiana, morava no Havaí, e ela estava com sérios problemas de saúde. Ela estava com pedras na vesícula, ela tinha um tumor também, e ela resolveu que ela ia para o Japão fazer tratamento. Ela tinha família lá no Japão, né? Então ela ia fazer tratamento lá no Japão. Chegando lá no Japão, ela foi em diversos médicos, né, e tudo mais, e acabou marcando a sua cirurgia para fazer lá no Japão. Porém, chegando no dia da cirurgia, até momentos antes de entrar na sala de cirurgia, ela teve uma intuição, né? Ela ouviu uma voz interna dizendo para ela que a cirurgia não era necessária. Que talvez se ela fosse para a cirurgia ela não ia voltar mais com vida, né? Então, no momento da cirurgia ela resolveu não fazer a cirurgia. Aí, saindo da sala de cirurgia, ela conversou com uma enfermeira e ela perguntou se lá no Japão não existia algum outro tipo de tratamento alternativo que não precisasse de cirurgia, que ela pudesse fazer. Então, a enfermeira indicou a clínica do Sujiro Hayashi, né, para ela fazer um tratamento com ele. Porém,
a Vai Takata, ela era muito cética ainda nessas questões do reiki. Ela acreditava, inclusive, que os reikianos usavam aparelhos embaixo das mangas, porque a gente sabe que quando a gente aplica o reiki, as mãos dos reikianos ficam muito quentes, né, muito aquecidas. E ela achava que tinha aparelhos embaixo das mangas, tinha alguma coisa. Então ela não acreditava muito. Mas quando ela passou a fazer o tratamento na clínica do Hayashi, aí ela se deu conta que aquilo realmente funcionava, que não tinha nada de equipamento, que aquilo realmente era verdade. Tanto que depois de um tempo de tratamento, ela se curou do tumor que ela tinha. Nas pedras da vesícula também não foi necessário fazer cirurgia. E aí ela se convenceu de que realmente o reiki funcionava. Então ela pediu pro Dr. Hayashi ensinar o reiki para ela. E o Dr. Hayashi ficou muito feliz, porque o objetivo dele era de ensinar mulheres, porque ele não queria ensinar o reiki para homens que pudessem posteriormente irem para a guerra. Naquela época, né, tava em plena guerra, né? Então ele ficou muito feliz e decidiu sim ensinar o reiki para ela. Então foi a primeira mulher que ele formou como mestre de reiki. E quando ela terminou o mestrado do reiki, ela voltou para o Havaí, tá? Porém, pessoal, aí que acontecem as questões de informações erradas, tá? Quando ela voltou para o Havaí, aqui para o Ocidente, ela resolveu que ela ia ensinar o reiki aqui no Ocidente. Porém, o que aconteceu? Foi bem na época da Segunda Guerra Mundial ali que tinha as questões dos Estados Unidos com o Japão. Então, tudo que viesse do Japão naquela época não era muito bem visto aos olhos aqui do Ocidente. Então, para o reiki ser bem aceito aqui no Ocidente, ela falou, ela deixou de lado o Mikao Usui, monge budista, japonês, tudo mais, e transformou o Mikao Usui num pastor cristão. Então ela omitiu a informação de que ele era budista, disse que ele era pastor cristão. Outra coisa também, ela dizia que ele que ele tinha descoberto a forma de curar que Jesus curava com as mãos. E outra coisa também, que isso não é verdade, né? Não tinha nada a ver com a cura de Jesus Cristo. Outra coisa também que ela disse que ele era reitor de uma universidade nos Estados Unidos, que ele teria morado 7 anos nos Estados Unidos e se tornado reitor católico. Porém, pesquisas recentes mostram que não existe nenhum vestígio de que ele tivesse passado por lá. Então, essa também foi uma outra mentira que ela contou. Ele não foi, nunca foi reitor de nenhuma universidade nos Estados Unidos. Também não era pastor cristão, ele era monge budista. Outra coisa também, que depois foi descoberto, né, pessoal, que quando ela veio pra cá, ela se intitulou como a grande mestre do reiki, que não é algo que vem de Mikao Usui também. Tanto que lá no Japão eles nem utilizam a palavra mestre, eles utilizam a palavra sensei, professor. Mestre é muito mais, para se intitular como mestre, é muito mais profundo, né? Então ela se intitulou como grande mestre do reiki e falou que ela teria sido a última professora de reiki da escola lá de Mikao Usui, a Usui Shiki Reiki Ryoho. E que todos os membros daquela clínica, daquela escola, que era uma clínica-escola, né, teriam morrido na guerra. E que ela teria sido a última professora de reiki formada lá. E pesquisas recentes mostram que essa clínica, inclusive, ainda existe lá no Japão. Nunca foi fechada. Durante todo esse tempo teve tratamentos lá com o reiki, teve ensinamentos, continua existindo. E, inclusive, eles têm presidentes lá, né?
membros ativos até hoje. Então essa também foi uma informação que a Vaio Takata inventou. Então, pessoal, vocês percebem que já aconteceu modificações na história do Reiki, nas técnicas do Reiki, já desde Sujiro Hayashi, na questão das posições, né? E na história do Reiki através da Vaio Takata. A Vaio Takata também, uma outra questão que ela omitiu, né? Ela trouxe para o Ocidente o Reiki como uma simples técnica, né? De imposição de mãos para cura, né? Mas ela deixou de lado as questões espirituais, a questão do caminho do Reiki ser um caminho de evolução. Ela trouxe só a questão do Reiki ser uma técnica. Isso também não só devido às questões religiosas aqui do Ocidente, né, mas também porque já vem desde Sujiro Hayashi, porque Sujiro Hayashi era cristão. Então, eu acho que quando ele ensinou o Reiki para Takata, já desde ali ele não ensinou a questão do Reiki como um caminho de evolução. Então, foi perdido nesse meio tempo as técnicas de meditação que Mikauzu ensinou, as técnicas de respiração que Mikauzu ensinou, se perderam, né, através dos dois. E onde é que entra o Gendai Reiki-Ho nessa história toda, né, pessoal, assim? O Gendai Reiki-Ho, ele foi criado por um professor chamado Do Hiroshi, que é do Japão. Ele é japonês, ele mora lá no Japão, ele ensina Reiki lá no Japão. Então, ele trouxe para o Gendai Reiki-Ho resgates históricos que foram feitos a partir de pesquisas de professores que foram atrás de familiares de Mikao-Zui. Eles foram atrás e pesquisaram. Então, são fontes seguras todas essas informações. Então, com essas pesquisas desses professores, eles descobriram todas essas questões históricas e também fizeram vários resgates de técnicas, né? De técnicas que foram perdidas. E trouxeram, então, para o Gendai Reiki-Ho. Como que ele chega no Ocidente para nós? O mestre Johnny DeCarli, que é brasileiro, vocês já devem ter ouvido falar, se vocês não ouviram, pesquisem no YouTube, tem vários vídeos bem interessantes dele. Ele faz parte da nossa linhagem, inclusive. Então, o Johnny DeCarli foi até o Japão e ele fez os cursos de Reiki no método Gendai Reiki-Ho diretamente lá, com o Do Hiroshi, e trouxe para cá, de primeira mão para nós. Então, é assim que o Gendai Reiki-Ho surge aqui no Ocidente para nós, através do Johnny DeCarli, que traz para nós o Gendai Reiki-Ho. Então, além dessas questões que eu sempre digo que o Gendai é um pouco diferente, devido a esses resgates históricos que a gente traz, na questão das posições de aplicação, o Gendai Reiki-Ho ele te dá liberdade para a aplicação de Reiki mais intuitiva. Tá? Você não precisa se prender, isso a gente vai ver mais adiante, mas só para vocês entenderem a diferença. Vocês não precisam se prender na questão de eu tenho que ficar 3 minutos nessa posição, eu tenho que ficar 3 minutos, sabe? Não, a gente traz as técnicas do sistema tradicional que veio pela Takata, porém a gente dá a liberdade de ser mais intuitivo. Se você tá ali fazendo uma posição, uma aplicação, você acha que tem que ficar mais tempo, você vai ficar. Se você acha que já deu, que tinha que dar, você já vai para outra posição. Ou se você quiser pular uma posição, ou quiser aplicar o Reiki em outro lugar que você acha necessário, você tem essa liberdade. Porque a gente entende que essa questão das posições não veio de Mikao-Zui. Quem criou foi Sujiro Hayashi. Então a gente não precisa se prender a essas questões. A gente sabe que Mikao-Zui era intuitivo. As posições, elas são ótimas, porque ajudam a gente, né? É importante, então por isso que a gente não tira, a gente mantém.
Porém, a gente dá essa liberdade para a pessoa se ela quiser seguir uma questão mais intuitiva, tá? Essa é uma das diferenças do Gendai para o outro sistema. A questão também que eu já falei para vocês da iniciação à distância, né? O sistema tradicional é mais conservador, porém, o Gendai Reiki-Ho, ele traz uma questão de adaptação aos novos tempos. O que isso quer dizer? Que as coisas evoluem. A gente não pode se prender a coisas que não aconteciam no passado. Na época de Mikao Usui, não existia a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, por que eu vou deixar de ensinar o Reiki para pessoas lá do outro lado do mundo que talvez não tenham essa acessibilidade, porque conservadores dizem que não pode, né? A iniciação à distância, ela funciona da mesma forma. Você duvidar da eficácia da iniciação à distância é você duvidar do poder do Reiki. Porque se a gente pode enviar o Reiki à distância, por que a gente não pode iniciar alguém à distância? Por que a gente não pode ajudar cada vez mais pessoas a ter esse acesso? Sabe? Então, essa é uma outra questão da adaptação aos novos tempos. Tá, pessoal? Eu falo isso porque tem uma polêmica muito grande diante dessa questão das iniciações, tá? E outra coisa que o Gendai Reiki-Ho traz para nós é a questão do resgate das técnicas. Então, dentro desse contexto, a gente tem as técnicas de meditação originais que Mikao Usui ensinou, que foram perdidas, e técnicas de respiração para relaxar, para acalmar, técnicas com símbolos, existem várias que vocês vão aprender durante o decorrer do curso. Tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje era basicamente isso, explicar para vocês a história e vocês saberem quais as diferenças também, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês coloquem seus comentários. Desculpa, eu tô com um pouquinho de dor de garganta, mas acho que deu para passar a mensagem, tá? Qualquer dúvida, vocês me peçam, tá, pessoal? E até o próximo vídeo, tá? Um beijo, fiquem na paz de Deus e tchau, tchau!